e Apocalipse 18, e a gente vai dar sequência aqui nas nossas perguntas, e vamos querer respostas até que mais diretas, né? Porque nós temos 14 perguntas, e eu queria direcionar as primeiras perguntas para o nosso amigo Everton. Eu queria que ele lesse o verso 1, 2 e 3, e em sequência ele respondesse as perguntas que eu vou deixar aqui para ele, né? E aos amigos que, se quiserem comentar, também podem comentar, né? Eu queria, primeira pergunta é, o que significa o termo Babilônia? O que significa o termo Babilônia, né? O que significa a sua queda, né? A queda, ela é literal, né? E a outra pergunta que eu deixo aqui é qual a base do espiritismo, né? Porque o versículo 2 fala, né, sobre essa questão, né, da espécie de espírito, né? A gente vai ver que o capítulo ele tem mencionado sobre essa questão. Então, pergunta o que significa o termo Babilônia, o que significa a sua queda e qual a base do espiritismo. Queria que o Everton pudesse ler os três primeiros versículos e, em sequência, pudesse dar a resposta aqui para a gente. Os três primeiros de Apocalipse 14. 18. 18. 18. Apocalipse 18, versículo 1. E depois dessas coisas, vi descer no céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e um abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho de sua ira e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância de suas delícias. Pois é, né? Ele aparenta trazer e trouxe, né, uma mesma mensagem, né, vamos dizer assim, do segundo anjo lá da tríplice mensagem, né, quando vem trazendo a notícia de que caiu Babilônia, né? E agora a gente vemos aqui, acredito, com uma exclamação que mais profunda, né? Anunciando essa queda e no versículo 4 dando um chamado, né, para que eles são filhos de Deus a saírem, né? Agora pode continuar. Sim, vamos para a primeira pergunta. Você me perguntou o que significa Babilônia. Isso. Babilônia, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela tem ligação lá com a Torre de Babel, onde aconteceu uma grande confusão de línguas, uma grande confusão de povos que esperavam fazer uma torre para chegar até o céu. Certo. E eles queriam ficar no nível, queria ficar à altura de Deus, queria chegar no céu. Então Deus confundiu a língua de todos eles e fez uma grande confusão. Hoje Babilônia do hebraico, ela significa grande confusão. Ela significa balbúrdia, ela significa desordem. E foi o que Ok. aconteceu lá, né? Posso comentar já? Pode. Pastor. Foi o que aconteceu lá. Interessa a gente pensar no princípio, né? Por quê? Porque o homem quis fazer uma torre para chegar no céu. O que aconteceu antes disso? Quais são as bases, né? Porque João se utiliza dessa história, a história de Babilônia, que vem de Babel, de fato, mas por um motivo. E o motivo é, no tempo de Babel, o homem fez uma torre para chegar ao céu. O homem, quando tenta ser Deus, ele entra em confusão consigo mesmo. E Deus faz com que a confusão se desfaça, ou que ela não prospere em planos em chegar até Deus. Babel, por exemplo, Deus confundiu as línguas ali, dando origem às línguas diversas que temos hoje, para que o homem não se ousasse a se opor a Deus. E ali houve a confusão. E se utilizando disso, quando o homem, né, em sua religiosidade, quer fazer coisas como Deus, quando uma igreja ela se opõe a outros homens e quer ser como Deus, se arrogar como Deus, aí gera esta confusão, porque homem é homem Uhum. e Deus é Deus. E outra coisa, pastor, a gente percebe nessa história da Torre de Babel que, assim, eles de alguma maneira desafiaram a Deus e desacreditaram, né? Porque quando veio o dilúvio à terra e as águas baixaram, o Senhor fez uma aliança novamente com o homem Exatamente. que jamais destruiria novamente com água. Mas ele, duvidando dessa aliança do Senhor, eles tiveram essa ideia de fazer essa torre para que, se viesse um próximo dilúvio,
eles não perecessem novamente. Exatamente. Interessante que Deus se vingou daquele povo, né, que construíra a torre, né, que o seu objetivo era que chegasse ao céu, né? Aí agora interessante que o versículo 5 desse capítulo que a gente está tratando aqui diz: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, né? Então, quando já se acumulou a tal ponto de Deus agora emitir juízo, né, sobre a Babilônia, né? Só para a gente partir para a próxima pergunta, né? É como se, Uhum, só um pode ser. comentário aqui, é como se João tivesse dizendo o seguinte, olha, Babilônia, ela estava fazendo parecido com Babel. Babel tentou Uhum. chegar ao céu e não conseguiu. Agora os pecados de Babilônia já chegaram ao céu. Por isso eu Isso. imito juízo contra essa arrogância do homem de querer ser como Deus. Então seus pecados chegaram lá. Então dá para entender, pastor, que Deus tem um limite, né? E Exatamente. quando chegar esse limite, ele vai dar um basta. Sim, sim. É bom a gente também lembrar que Babilônia aqui não se trata, embora que aqui fala, né, da grande cidade, né, não se trata exatamente de uma cidade específica, até porque Babilônia já não tinha existido mais, né? Quando João escreveu aqui, ele não estava retratando a Babilônia antiga que havia Sim. sido destruída, né? É uma Aham. linguagem simbólica, né? Simbólica, que o seu termo abrange não só o paganismo, mas também todas aquelas igrejas que vêm trazendo doutrinas falsas, né? Que vêm dando a beber às nações, né? Pelas suas doutrinas, né? E a sua queda é realmente uma queda espiritual, não que seja uma queda literal, né? De uma cidade que vai ser destruída, né? Que pegou fogo, que foi tomada por um tsunami ou um terremoto, qualquer coisa assim. Não, mas a sua queda é na queda espiritual, né? Quando ela está longe e se afastando dos princípios, né? Do que a Bíblia verdadeiramente ensina, né? Então o que dá para entender é que sistemas religiosos, né, pastor, que se afastaram da verdade, né? Abandonaram a aliança com Deus para Uhum. seguir seus próprios preceitos. Exatamente. E com isso se constrói toda uma teologia que não é uma teologia bíblica. E aí se constrói uma torre, na verdade, com verdades próprias, É com o verdade. humanismo, com o espiritismo que a gente vê aqui revelado na palavra de Deus. E Uhum. com uma certa arrogância de querer ser Deus sem ser, né? Verdade. Colocando novas leis, como já foi Exatamente. estudado, novas verdades que não são da palavra de Deus. E Deus não vai deixar que isso prevaleça para sempre. Pode até parecer que prevaleça nos nossos dias, Uhum. em ver, né, em algumas confusões religiosas prosperarem, mas a palavra de Deus continua firme e chegará um momento que nós precisaremos decidir, né, de um lado ou do outro. E como diz lá em Atos, é preferível obedecer a Deus do que a homens. E uma coisa muito interessante, pastor, quando um líder religioso, ele, através das redes sociais ou num canal de televisão, ele fala que a sua igreja tem o poder de mudar a Bíblia, é algo muito perigoso, né? Sim, sim, porque a Bíblia é a base, né, do que nós cremos, né? Lembro de Agostinho não, Martim Lutero, quando fez a reforma ali da Igreja Católica, um dos solas era só a Escritura, né? Só a Uhum. Bíblia. Então a tradição ela não está acima da Bíblia. A Bíblia é a base, né? E a revelação é a vontade de Deus, né? Amém. Segunda Pedro diz que foram homens separados que escreveram a Bíblia e o Uhum. Espírito Santo foi quem os conduziu. Então assim, a Bíblia sempre vai ser a base. Amém. Eu vou pedir para que o Everton dê continuidade na leitura, verso 4 até o verso 8, e em seguida eu faço as perguntas aqui direcionadas para o Edenilson. Pode ler versículo 4 até o verso 8. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe dar, como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe lá em dobro. Pode continuar, verso 7, 8 e 8, né? Parou no 6, né? Quando ela se glorificou e em delícias esteve,
foi-lhe dada outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Porque num dia virão as suas pragas, e a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Ok. E a pergunta que eu faço, nosso amigo aqui é Denilson, o anjo que desceu do céu com grande autoridade é o mesmo do segundo anjo de Apocalipse 14, né? O que difere, então, o anjo e a voz de Apocalipse 18 para os anjos de Apocalipse 14? Mais uma pergunta que eu quero deixar também para você. Qual o chamado que a voz do verso 4 faz? E mais uma pergunta, não para confundir a sua cabeça, mas vai gravando aí. Já né? confundiu. Mas o Já pastor não confundi. ajuda aqui, né, pastor? E a outra pergunta, a que se refere as pragas e quanto tempo durarão os seus flagelos, né? 4 perguntinhas aí. E agora, hoje eu só tô só para perguntar, certo? E agora hoje a gente vocês tá na vão mira da resolver. verdade, pastor. Mas eu vou dar um spoiler aqui, o senhor continua aí, viu? Tá. Que a gente tá com tempo já. É o seguinte, igreja, a gente vê no capítulo 14 de Apocalipse que o Senhor tem 3 mensagens importantes para o mundo, né? Uhum. 3 mensagens de advertência, que é para o mundo chegar ao arrependimento e sair das tradições e se juntarem ao povo verdadeiro para guardar a lei de Deus e assim aguardar a vinda do Senhor. Esse anjo de Apocalipse 18, que Éfta acabou de ler, é o anjo que vai dar poder total no final da história, pastor, para que o povo de Deus ele possa pregar com autoridade a última mensagem de advertência. E advertência não, porque a advertência já foi dado no capítulo 14, né? Isso. No capítulo 18 é só um reforço, né? Como eu tinha dito, né? Não são mensagens novas das 3 mensagens angélicas. Aquelas são as 3 últimas mensagens. Capítulo Uhum. 18 vem confirmar o que já foi pregado. Verdade. Então, com esses versículos que Everton acabou de ler, percebemos que através dessa iluminação do anjo do capítulo 18, muitos pastores que estão na escuridão, muitos que hoje não conhecem a verdade mesmo que Deus quer, eles vão ter essa oportunidade para ouvirem a advertência e tomarem a decisão de ou ficar ao lado de Deus ou ficar ao lado das tradições humanas. Justamente, especialmente quem é sincero de coração. É como, por exemplo, eu tô com um carro com problema, rapaz. E tá com problema na parafusão, esqueci, na engrenagem. E aí, quanto mais tempo passa sem trocar essa engrenagem, mais alto fica o barulho. Uhum. É como se na Apocalipse 14 fosse a última mensagem. O último chamado, né? Aí no 18 só aumenta o volume da mesma mensagem. Isso. E assim, enquanto houver a porta da graça aberta, a mensagem vai ser a mesma, mas vai ser com mais volume. Mais volume. Você vê que tem mais veemência, tem mais autoridade aqui no capítulo 18 e diz que os filhos de Deus vão ter mais autoridade porque o anjo dá essa autoridade. Mas a mensagem não é diferente, a mensagem é a mesma. Uhum. Que Deus tem um caminho e as tradições humanas estão apontando um caminho contrário. Esse caminho contrário é errado, leva à morte. E o caminho certo é o caminho que Deus preparou, o caminho de fidelidade a Deus e a sua mensagem. E eu li hoje de manhã, pastor, um espírito de profecia, que nesse momento do anjo do Apocalipse 18, será um momento que Deus vai usar pessoas improváveis. Pessoas que você acha que não tem como pregar o evangelho, mas nesse momento que o anjo descer para dar autoridade, para ser proclamado que o povo se retire das falsas religiões e se junte ao seu povo, é nesse momento que ele vai usar as pessoas leigas, vamos dizer Improváveis, assim, né? improváveis, que é nesse momento que as pessoas vão perceberem que a mensagem realmente vem direto de Deus. Só que nesse momento também, Satanás e seus anjos não vão estar de braços cruzados, né? Vai ser o último drama, né? Comentado que é o último drama.
E até vou além, entendendo que a mensagem vai ser pregada por diversas pessoas improváveis, iletrados, ok, mas pessoas também que tiveram testemunhos, assim, equivocados, entenderam a verdade e vão falar. Outros, a Bíblia fala assim, até as pedras clamarão. Então, assim, será uma ênfase, um volume muito grande. Vai ficar muito claro o certo e o errado. Não vai estar mais confundido em Babilônia, que é confusão. Vai estar muito associado o quem é de Deus e quem não é de Deus. Uhum. E a outra pergunta que ele fez foi sobre a retribuição, né? É como a gente tinha comentado antes, que Deus, ele tem um limite, né? Quando chegar a esse limite, realmente ele vai proferir sua sentença sobre ela, né? E aí virá o juízo sobre as igrejas apostatadas. Mas esses flagelos que é mencionado aqui, né, se refere aí também às 7 pragas? Seria as 7 pragas? Pode responder, Sim, né? pastor. Olha, essa é uma boa pergunta, viu? É porque assim, como eu vou voltar de Não, novo. o capítulo 14 fala, né? Aquele que recebe a segunda mensagem fala, caiu, caiu o grande Babilônia. A terceira Isso. mensagem diz, aquele que beber, né, do vinho da sua prostituição e receber a sua marca na mão na testa, aí diz que esse beberá do vinho da cólera de Deus, né? Que tá ligado às pragas, né? As últimas pragas. Porque aquele Exatamente. que realmente não se apartou do caminho das trevas vão ser punidos pelas pragas, no qual os servos de Deus não vão estar imunes, né? Vão estar salvos quanto a isso, né? Isso, justamente. É porque nós lemos o texto, né, e vê que as pragas estão em um capítulo, aí nós lemos a entender, não, está ali e acabou. Mas o livro de Apocalipse foi escrito, né, numa lógica em que algo complementa outro. Então, assim, começa em um capítulo, mas o capítulo 18 tem mais uma menção que confirma o que está acontecendo. Mais ou menos isso. É como se As fosse pragas são assim. as mesmas. É como se fosse assim, a profecia vai se ampliando. Exatamente. E pronto, ela vai se ampliando. Então, as pragas que acontecem, agora João tem uma outra visão com respeito à pregação do evangelho, mas ele menciona o que aconteceu ali antes. E isso vai dando um desdobramento para o texto de que as pragas, elas começam, mas elas vão se ampliar, né? Mas não são coisas diferentes, são as mesmas coisas. Ok. Então, vimos aqui que esse anjo ele vem trazendo uma mesma mensagem, né? A gente Isso. vê a figura do anjo, do primeiro anjo da tríplice mensagem, voando pelo meio do céu, né? Aí depois desse anjo, seguiu-se outro anjo, né? Muito provavelmente, ele também estaria voando também pelo meio do céu, trazendo uma mensagem de urgência, né? E agora a gente vê um anjo agora não voando pelo meio do céu, mas descendo e agora com grande autoridade e a terra se iluminando pela sua glória, mas trazendo a mesma mensagem, né, da queda da Babilônia, né? Agora trazendo um juízo, né, e um apelo dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Porque né? o Senhor, ele tem seus servos fiéis em várias Aham. denominações. Várias denominações, né? E a outra pergunta que eu tinha feito, né, quanto ao tempo, né, durarão, né, os seus flagelos, né? Eu já vou logo de antemão antecipar aqui para a gente não tomar muito tempo, mas que a gente sabe que um dia em profecia é um ano, né? Um ano. Então, não estaria se referindo a um dia, né? Porque diz que em um só dia, né, sobrevirão as suas pragas, né, os seus flagelos, né? Só que fala aqui que morte, pranto e fome, né, vai sobrevir sobre todos aqueles que se encontram ou que estão ligados, né, aos mercadores da Babilônia. Então, acho que não teria como vir fome se fosse só em um único Só em um dia, né? né? Não tinha como, né? seria muito, né? Então, eles vão sofrer por um Um período isso. de tempo aí, né? Assim como Exatamente. foi as pragas do Egito, né, Exato, pastor? foi Foi isso um que eu lembrei. período, As vacas gordas e as vacas Isso, magras. É um período de tempo, né? Ok, eu vou agora me dirigir para o Leandro essas 3 perguntas, né? Quem serão atingidos pelos flagelos? Quem serão atingidos pelos flagelos, né? O que quer dizer até almas, né? Porque o verso 13 fala, né? Fala das suas mercadorias, né? E fala ali também dos escravos e até as almas humanas. E só difícil aqui pergunta para o Leandro, né? E o que quer dizer fruto sazonado que a tua alma apeteceu? O Leandro pode ler os comentários aí nas perguntas que eu enviei para ele. Apocalipse 18, 9 a 11, não é isso? Isso. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra,
que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento. Dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choraram e plantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Muito bem, então esses três versículos que ele leu aqui responde a primeira pergunta, né? Quem serão atingidos pelos seus flagelos, né? Por mais que tenha pessoas que... Aqui está retratando de uma cidade, mas de uma forma figurada, né? Não que se trata de uma cidade, né? Mas de um sistema, né? De um sistema religioso apostata, né? Que tem dado a beber do vinho da sua prostituição, que prostituição em profecia quer dizer prostituir a verdade, né? Mudar a verdade de Deus em Alterar. mentira, não é isso? Isso, contrafazer, Contrafazer, né? alterar. Isso. Aí todos aqueles, né, que realmente bebem do vinho, né, da sua devassidão, da sua prostituição, está interligado a essa Babilônia, né? Está fazendo mercado, né? Estão fazendo transições. Então, por mais que eles vejam, né, Babilônia sendo destruída com os flagelos, eles também são atingidos, né? Os mercadores, né? Porque eles não mais, né, faz mais essa transição, né? Eles sofrem porque não tem mais mercadorias, sofrem porque não tem mais a quem comprar, né? E nem a quem vender, e por isso eles passam também pelos seus flagelos, né? O que quer dizer até almas, Leandro? Aqui fala sobre acerca dos escravos, né? Dos escravos, né? Declaração acerca de Declaração escravos, dos né? escravos. Até almas humanas. Porque a partir do verso 12, ele fala sobre as mercadorias, né? Que ela ali comercializavam. Agora, interessante que no final do verso 13, ele diz, né? E de cavalos, e de carros, de escravos e até de almas humanas, né? A declaração acerca de escravos até almas humanas pode pertencer mais particularmente ao domínio espiritual e ter referência à escravidão de consciência pelos credos destas corporações, que em alguns casos é mais opressiva do que a escravidão física, né? Aquelas pessoas que estão ligadas, que fazem a sua vontade, e muitas delas que estão a servir dessa Babilônia, né? De uma forma mais que não tem mais essa liberdade de consciência, né? Que são aprisionadas pelos seus erros e pela a sua prostituição, né? As suas doutrinas falsas, né? E outra pergunta, né? O que quer dizer o fruto sazonado que a tua alma apeteceu, né? Porque o verso 14, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti. Sobre a escassez, né, que haverá, né? Isso. A falta de comida. Ok. Então, aqui diz assim, glutonaria censurada, né? Os frutos aqui mencionados, segundo o original, são frutos outonais, né? Da quarta praga, né? Isso. Nisto encontramos a profecia de que as delícias da estação com que o luxurioso glutão delicia o apetite desaparecerão de repente. Esta é, sem dúvida, a escassez que é resultado da quarta praga. Então, lembra que quando ela emitiu, né, o selo, a marca da besta, né, e todos aqueles que não receberem, né, da marca, né, na sua fronte ou na sua mão, esses não vão nem o quê? Nem comprar Nem vender. e nem vender, né? Comercializar não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, né? Vão passar por um aperto, mas pela confiança em Deus, Deus vai suprir, né, as necessidades dessas pessoas. Mas aqui ela passa pelo mesmo processo, né? Ela não mais pode comprar, ela não mais pode vender, então eles vão passar por um período de fome, né? De E pranto. vão saber, né, que será os verdadeiros adoradores do Senhor, né? A Igreja de Deus, ela sempre ela foi desperta sobre perseguições, né, Gleice? Isso.
Desde o início, né? desde o início. Então, quando chegar esse momento, aqui as pessoas vão ter a oportunidade de distinguir aqueles que estão falando a verdade, que estão baseados na palavra de Deus, e aqueles que estão seguindo mandamentos de homem. Vai ser um momento muito importante na história, onde todos vão ter a oportunidade de decidir de que lado vão estar. Cadê? Agora eu ia fazer as perguntas para o pastor saiu, foi. O pastor, ele foi ali se aliviar, mas já está voltando. Já tá voltando. Então, enquanto isso, eu vou pedir a pergunta que eu vou me referir para ele. São 4, né, para a gente fechar aqui a nossa programação. A que apóstolos e profetas são chamados a regozijar-se, né? Outra pergunta: como se compreende o termo aqui chamado por feitiçaria? Outra pergunta que eu ia fazer: Babilônia sempre existiu? E a outra pergunta é: comente sobre o sangue dos profetas que foram achados. Então, eu convido o Everton mais uma vez para fazer uma leitura aqui, agora a partir do verso 20 até o verso 24, certo? Everton vai estar lendo aqui. Pegue sua Bíblia em casa, abra em Apocalipse capítulo 18, o último livro da Bíblia, né? Capítulo 18, a partir do verso 20 até o verso 24. Se não der tempo o pastor voltar aqui, a gente conclui com os nossos comentários e a gente fecha o programa. Vamos lá. Alegra-te sobre ela, o céu e a vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus o julgou a vossa causa quanto a ela. É um forte anjo, e um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais uma voz arpistas, de músicos, e de flauteiros, e de trombetas, e nenhum artífice de arte. Algum se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. A luz de candeias não mais luzirá em ti. A voz do esposo e da esposa não a mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ok, muito bem. Eu queria dirigir essas perguntas aqui para o nosso pastor, né? Porque aqui fala de um regozijo, né? Entre santos apóstolos e também profetas, né? Aqui apóstolos e profetas são chamados a regozijar-se. Aí a outra pergunta, né? Como se compreende o termo aqui chamado por feitiçaria? A outra pergunta é: Babilônia sempre existiu? E a outra pergunta é comentar sobre o sangue, né, desses profetas, né? A quem a Bíblia está se referindo, né, quando fala de sangue dos profetas, né? Beleza, vamos lá então. É o seguinte, a primeira coisa, a gente vê que o texto diz sobre Babilônia o que ela faz com quem ela persegue, né? Uhum. E aí a pergunta, quem deve se alegrar aqui? Quem deve se alegrar? Aqueles que estão libertos, né? De toda a opressão, de todo o sangue derramado e de mártires que, infelizmente, perderam a sua vida, mas, graças a Deus, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Não sei se você já Muito foi, bem. tem um local aqui em Pernambuco chamado Instituto Ricardo Brenan, lá em Recife. Muito bacana. Tive a experiência de ir lá. E lá mostra, sabe, a arte com guerra, sabe? Porque as duas coisas estão bem perto umas das outras, né? E lá você vê, sabe, várias esculturas belíssimas, mas todas elas do lado de armas, de pessoas que foram mortas, de mártires e tal. E a igreja medieval, a igreja romana medieval, ela era o palco da arte, de coisas belíssimas, mas que, por outro lado, também perseguia quem não era seduzido pela arte ou pela pseudo-teologia, né?
que não era bíblica. Então se entenda assim, pastor, aqueles que eles não conseguem, de alguma forma, mudar os conceitos, eles perseguem. Exatamente isso. Exatamente isso. Agora imagine alguém que não foi pelo canto, não foi pela arte, não foi pela consciência. Aí nos outros capítulos fala sobre o selo da besta, que é na fronte ou na mão, que mostra ou pela consciência ou pela força. Aí você está lá preso, você está lá sem poder comprar e vender, e vem o teu libertador e te liberta. Imagina, que louvor não vai ser. Por isso que diz assim, alegrem-se, regozijem-se, porque vocês serão libertos. E por causa disso é a alegria. Sobre a segunda pergunta, falando sobre a feitiçaria, né? Isso. A palavra feitiçaria aqui do grego também pode ser traduzida como misticismo, né? A igreja romana medieval também pregava o misticismo na cabeça das pessoas. E as pessoas agora estavam acreditando em coisas místicas, né? Como no gato preto. Ou o que mais? Lembra aí? Signo. Signo. Só sai de casa se ouvir o meu signo. Exatamente. E aí já entra no vinho, né, da prostituição. Porque em si, a igreja medieval não pregava mais, entrou-se aí o misticismo, né? Questão de signo, questão de superstição, né? Purgatório, né, pastor? Que existe um local que Exatamente. você ali vai pagar de alguma forma o que você fez aqui na terra para depois ir para o céu. Isso aí é perigoso, né? Exatamente, exatamente. E até crendices que são populares, né? Gente que não passa debaixo de uma escada. Tem gente que quando quebra o espelho tem que fazer rezas. Então, isso aí é uma marca, né? De um controle mental sobre as pessoas, usando a espiritualidade e o misticismo, né? Então, aquilo que não é da Bíblia, fuja disso. Então, é isso, né? E esse misticismo, infelizmente, invadiu muitas denominações que eram para ser cristãs e contaminou a muitos, tá? E a terceira reflexão, né? Se Babilônia existiu para sempre. É também uma boa pergunta. Porque esse sempre aí tem uma dicotomia. Que sempre, então, será que Babilônia existia lá antes da criação? Não, ali não tinha Babilônia ainda. Mas aqui vai uma ressalva. Sempre que houve povo, gente de Deus, sempre houve povo em apostasia. Oposição. Em oposição. Então, Babilônia surge quando surge o povo de Deus. Então, sempre no sentido de povo, de gente querendo fazer o bem, gente querendo seguir a Deus, gente querendo, pela graça, obedecer os mandamentos de Deus, sempre houve pessoas para deturpar isso. Então, Babilônia sempre comungou ali, sempre rivalizou o povo de Deus. E a última pergunta, né? É sobre o sangue dos profetas, não é isso? Sangue dos profetas. Eu lembro de uma frase de um historiador cristão chamado Tertuliano. Ele diz assim, que o sangue do mártir é a semente da igreja. Então, o sangue que foi derramado, tenha certeza que ele regou o solo para outros virem, né? Então, o cristão, o que teme a Deus, que a gente viu, o cristão que teme a Deus e observa seus mandamentos, não deve ter medo do fio da espada, porque o sangue de um mártir vai regar o chão para outros virem e completarem a obra que Deus confiou a cada um de nós. Então o sangue aparece, mas ele não é o fim. Na verdade, ele é o início para outras pessoas completarem a obra. E aquele que há de vir virá, diz a Bíblia, e não tardará. Então, pastor, dá para entender que quando o povo de Deus se levantar para proclamar o evangelho, as últimas advertências na terra, a oposição vai ser grande novamente. Exatamente, vai ser grande, como você viu, que enquanto conseguirem ludibriar com a arte, com a teologia, com a filosofia, com o misticismo, não tem perseguição. Mas quando, eu não sei se vocês já estudaram isso, né? Mas quando unir religião e Estado Já. e o povo de Deus dizer eu vou obedecer a Deus, aí volta de novo as chamas das perseguições, né? Mas isso não deve ser motivo de temer. É motivo de erguer a cabeça e saber que a nossa salvação está próxima. Então, o povo de Deus, ele só vai se reerguer de verdade em cima de chibata novamente. Isso é interessante. Na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, né?
É porque, lembra, Babilônia sempre se opõe ao povo de Deus? É verdade. Sempre Na se verdade, o povo de Deus começa. Capítulo 18, verso 1 diz Sim. que é o anjo que vem iluminar a terra Isso. e a gente começa e ele se opõe, né? É. Então, vai acontecer. Mas primeiro nós temos que nos preparar e pedir o batismo do Espírito Santo para começar a pregar. Amém. Amém. Ok, muito bom. Foi muito melhor do que eu ia esperado aqui. A resposta falou muito mais daquilo que eu queria ouvir. Muito obrigado, pastor. Que Deus Amém. continue abençoando Seja mais louvado, e né? mais. Espero que os ouvintes também, né? Amém. Amém. Eu quero... Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós vamos ouvir o último hino aqui e depois a gente volta para fazer a oração final aqui e despedir de vocês. Deus abençoe vocês. Muito bom, muito bom. Foi bom, foi Foi bom. bom.